Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 1º de março do ano 2022. Hoje é terça-feira. No profeta Ezequiel 38, eu só quero fazer uma análise com os irmãos do que está acontecendo ali naquela batalha ali entre a Rússia e a Ucrânia. Ezequiel 38, versículo 13. Seba e Dedá, Seba e Dedã, e os mercadores de Tarsis e todos os seus leãozinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Uma pergunta aqui, né? Ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa, para levar a prata e o ouro, e para tomar o gado e os bens, para saquear o grande despojo. Meus irmãos, de que forma nós podemos ver o que está acontecendo ali naquela batalha entre a Rússia e a Ucrânia ali? Primeiro eu vejo uma covardia muito grande ali por parte ali do líder da Rússia, uma desproporção muito grande ali do exército russo contra o exército da Ucrânia. E um grande massacre está acontecendo ali. Uma covardia muito grande. E o mundo está assistindo de camarote. As grandes nações estão assistindo de camarote e ninguém faz nada para proteger o povo sofrido ali da Ucrânia. É de cortar o coração, meus irmãos. Eu fico indignado de ver dinheiro que poderia ser gasto para construir casa para os pobres, dinheiro que poderia ser gasto para fazer cesta básica e matar a fome de muita gente na África, está sendo desperdiçado ali em armamentos para matar as pessoas. É triste e lamentável a ganância e a covardia do homem sem Deus. O homem que não tem Deus, ele não tem amor no coração. Aquilo ali é uma falta de amor. Guerra é uma falta de amor. Guerra não leva a nada. Guerra só leva à destruição. Então, de que forma eu estou vendo as profecias se cumprindo, meus irmãos? O arrebatamento da igreja, ele está iminente. Ele vai acontecer a qualquer momento. Ele acontece antes da invasão de Gog e Magog. Antes da invasão, antes dessa profecia se cumprir. Mas qual que é o cenário que nós podemos ver? O que essa guerra da Rússia contra a Ucrânia vai... Essa guerra é o seguinte: os países estão virando as costas para a Rússia. A Rússia está sofrendo sanções no mundo todo. O que vai acontecer? A Rússia vai quebrar. A Rússia vai quebrar exatamente porque Deus vai permitir ela quebrar. Ela vai quebrar porque está gastando todo o seu arsenal de armas ali na pobre Ucrânia ali, destruindo ali a Ucrânia. E ela vai quebrar. E no momento que ela quebrar, que ela não tiver mais nenhum recurso financeiro, ela vai partir para cima de Israel, justamente para cumprir esse versículo aqui, o número 13. Ela parte para cima de Israel para tomar o despojo. Ela parte para cima de Israel para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro de Israel. Ela quer roubar Israel. Israel é a terra que mana leite e mel. Eu vi uma reportagem esses dias, uma reportagem que eu vi poucos dias atrás, só o ouro, meus irmãos, que existe em Israel, naquela região ali do Mar Morto, ali onde era a cidade de Sodoma e Gomorra ali. Só a prata e o ouro que tem ali naquela região daria para comprar todos os países do mundo, de tanta riqueza que existe ali. Então a Rússia vai partir para lá para tomar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear o grande despojo. Então o cenário que está acontecendo é esse, meus irmãos. O mundo todo está virando as costas para a Rússia. E aí a Rússia, ela vai virar uma munha, ela vai quebrar. E aí o que acontece? Ela parte para cima de Israel para roubar Israel. Só que quando a Rússia partir para cima de Israel, meus irmãos, o arrebatamento da igreja já aconteceu. Porque o arrebatamento da igreja
ele é iminente, ele não necessita de sinais, ele não precisa que a Rússia tome Israel primeiro. O arrebatamento ele é iminente. Então esta guerra da Rússia contra Gog e Magog é uma permissão de Deus para a Rússia quebrar, para a Rússia moer. A Rússia vai moer. E Deus, o próprio Deus vai arrastar a Rússia para Israel. Ela vai crescer o olho nos bens de Israel. Mas, como eu disse aos irmãos, quando isso acontecer, a igreja já estará na glória. A igreja, ela não vai ver, a Rússia tomar Israel. A igreja, ela não vai ver o acordo de paz. A igreja, ela não vai ver a reconstrução do templo. A igreja, ela não vai ver a ascensão do anticristo. A igreja não vai ver o anticristo. Só existe uma forma de você ver a invasão de Gog e Magog, a Rússia invadindo Israel. Só existe uma forma de você ver da igreja ver o acordo de paz. Só existe uma forma da igreja ver a reconstrução do templo. Só existe uma forma da igreja ver o anticristo. É você ficar aqui. É só você perder o arrebatamento. Aí você vai ver todas essas coisas que eu citei. Mas o arrebatamento da igreja, ele é iminente. Ele é a qualquer momento. Ele está chegando. Deus está avisando. Deus está alertando. Meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo, você pastor, você evangelista, missionário, presbítero, diácono, você que é obreiro, você que não é obreiro, pelo amor de Jesus, pare de ficar pregando alta ajuda, meu irmão. Pare de enganar o povo. É hora de alertar o povo. O arrebatamento está por um fio a acontecer. O arrebatamento vai acontecer e é iminente e vai ser a qualquer momento. E ele não precisa de sinal. O arrebatamento não precisa que a Rússia invada Israel para acontecer. Ele vai acontecer a qualquer momento. Então se prepare, meu irmão. Se prepare, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar e nós subiremos ao encontro do Senhor. Nós sairemos daqui desta terra sem nenhum arranhão. A igreja não sofrerá nenhum dano. Enoque saiu daqui sem nenhum dano. Enoque é um tipo perfeito do arrebatamento pré-tribulacionista. Elias saiu daqui sem nenhum dano. Elias saiu daqui sem nenhum arranhão. Elias é um outro tipo de um arrebatamento pré-tribulacionista. Ló e sua família saiu de Sodoma sem nenhum arranhão. É um outro tipo de uma saída pré-tribulacionista. Raabe também saiu sem nenhum arranhão, outro tipo de um arrebatamento pré-tribulacionista. Raabe foi tirada de Jericó antes da destruição. A igreja será tirada deste mundo antes da destruição. José casou-se com a esposa gentílica antes dos 7 anos de miséria. Jesus casa com a sua igreja antes dos 7 anos de miséria. Então, meu irmão, o arrebatamento ele é o próximo evento na agenda de Deus. Fique firme, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. O cenário que está sendo desenhado aí é o seguinte: a Rússia, ela está ficando sozinha nessa guerra aí, né? O mundo está virando as costas para ela, tá boicotando ela. Então esse louco aí do Vladimir Putin, ele está gastando todo o arsenal dele lá contra a pobre da Ucrânia, né? Então ele vai quebrar. Ele vai quebrar e aí vai acontecer o arrebatamento, porque o arrebatamento ele é iminente, ele não necessita de sinais. Então essa profecia de Gog e Magog, ela é uma profecia pós-arrebatamento da igreja, né? Então acontece o arrebatamento, né? E o Vladimir Putin ele vai invadir Israel. Na hora que ele invadir Israel, Deus dá o tremor de terra lá e destrói a Rússia. Agora um outro cenário também que eu estou vendo aí é o seguinte: se a OTAN entrar nessa guerra, foi a mesma força militar que desocupou o Kuwait, né? Quando Saddam Hussein invadiu o Kuwait. Só que lá era a OTAN contra o Saddam, né? Agora já é diferente. Agora é a OTAN contra a poderosa Rússia. Então isso aí está cheirando guerra mundial também.
Só que guerra mundial também não é antes do arrebatamento da igreja, não. Ela é o segundo cavalo do Apocalipse, capítulo 6. É o cavaleiro do cavalo vermelho. Então o que a igreja tem que fazer? A igreja tem que estar atenta, porque a igreja vai ser arrebatada. É só isso. Nós temos que ficar firme e forte na presença de Deus, porque vai acontecer o arrebatamento. O resto é pós-arrebatamento da igreja, o resto que vai acontecer. Isso aí faz nós ficar atentos. A Bíblia diz que nós temos que levantar a nossa cabeça, porque a nossa redenção está próxima. É isso que vai acontecer. Deus está dizendo o seguinte: se prepara, porque vai acontecer o arrebatamento. Porque esse é o cenário que está sendo desenhado aí. A plataforma para começar a grande tribulação está aí diante dos nossos olhos, né? Agora, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então esse cenário que está sendo desenhado, todo esse cenário aí é cenário pós-arrebatamento da igreja. A igreja de Jesus, ela vai sair daqui sem sofrer nenhum dano, né? Então guerra de Gog e Magog, ela é pós-arrebatamento da igreja. O acordo de paz é pós-arrebatamento da igreja. O cavaleiro do cavalo vermelho, que é a terceira guerra mundial, ele é pós-arrebatamento da igreja. O anticristo, ele é pós-arrebatamento da igreja. A reconstrução do templo, ele é pós-arrebatamento da igreja. Só existe uma forma, então, da pessoa ver tudo isso aí acontecer com a igreja. Só existe, aliás, uma forma da pessoa ver tudo isso aí acontecer. Tipo assim, ver a guerra de Gog, ver o acordo de paz, ver o anticristo, ver a reconstrução do templo, né? Só existe uma forma da pessoa ver isso aí: perder o arrebatamento da igreja. Aí tem que perder, porque isso aí é profecia pós-arrebatamento. O que nós estamos vendo aí é o cenário sendo desenhado. É o que eu falei aí nos áudios anteriores aí. A Rússia, ela vai moer, porque ela está gastando todo o seu arsenal ali contra a própria Ucrânia, e o mundo está virando as costas para ela. Ela está sofrendo boicote no mundo todo. E aí o que vai acontecer? Ela vai partir para cima de Israel, mas quando ela partir para cima de Israel, o arrebatamento já aconteceu. E eu vejo dessa forma. Então o cenário é esse aí que está acontecendo. Por exemplo, a reconstrução do templo. O judeu vai levantar o templo com materiais pré-moldados. Então no momento que a Rússia invadir Israel, vai ter um tremor de terra. Os irmãos podem ir lá em Ezequiel 38. Deus vai dar um tremor de terra ali, vai destruir a Rússia. Aí na ocasião do terremoto ali, aquela mesquita ali vai desabar. Os judeus vêm com material pré-moldado, limpa o local e levanta o terceiro templo, onde o anticristo vai assentar. Então o que vai acontecer a qualquer momento é o arrebatamento da igreja. Isso aí é fato. A igreja tem que ficar atenta. A igreja tem que ficar ligada, porque o arrebatamento ele é iminente e ele vai acontecer a qualquer momento. Então, meus irmãos, o que acontece? Esses canais sensacionalistas, eles fazem muito sensacionalismo com a escatologia. Isso chama-se escatologia de jornal. A gente tem que ver a forma que a Bíblia diz que as profecias vão se cumprir. Então não vai existir esse conflito entre Estados Unidos, um conflito direto entre Estados Unidos e Rússia, levaria o mundo a uma guerra nuclear. O mundo terminaria agora. Vocês vão estar entendendo? E as profecias precisam se cumprir. A Rússia, ela não vai ser destruída nem pela OTAN e nem pelos Estados Unidos. A Rússia, ela vai ser destruída nos campos de Israel. Ou seja, o ateísmo russo, que matou milhares de cristãos na época da União Soviética. Os meus precisam pesquisar aí no YouTube, torturados por amor a Cristo. Ivan, inclusive esse Ivan tem um livro, né, de um soldado que enfrentou o terror soviético, um soldado cristão. Então a Rússia massacrou na época da União Soviética, o ateísmo russo ele massacrou milhares de cristãos na época da União Soviética. Então Deus vai levar esse país ateísta para ser julgado nos campos de Israel, conforme Ezequiel 38. Então não é os Estados Unidos que vai destruir a Rússia, não é a OTAN, vocês vão estar entendendo? Quem vai destruir a Rússia em Israel é o próprio Deus. Agora isso aí são profecias pós-arrebatamento. Primeiro Deus vai julgar essa nação ateísta,
No intervalo, né, acontece o arrebatamento da igreja. Deus julga essa nação ateísta. No intervalo entre o arrebatamento e o acordo de paz, Deus julga ela lá, nos campos de Israel. E no final da tribulação, Deus leva o capitalismo americano, que exporta tudo que não presta para o mundo. Eles exportam pornografia, exportam tudo que não presta. Tudo que não presta vem de lá, sabe? Então Deus vai levar, para os irmãos terem uma ideia, tem um documentário na internet, é Contagem Regressiva para Armagedon, e tem o outro comentário que fala assim, Contagem Regressiva para a Eternidade. Os irmãos precisam de ver esses dois documentários que estão no YouTube. Para os irmãos terem uma ideia, os Estados Unidos da América, Hollywood, por exemplo, exporta tudo que não presta para o mundo. Eles gastam, segundo aquele documentário, eles gastam 8 bilhões de dólares por ano só com pornografia. Então Deus vai levar o capitalismo americano, ele é julgado no final da tribulação, ou seja, os Estados Unidos, ele vai liderar todas as nações para Armagedon, inclusive o Brasil, que é aliado dos Estados Unidos, né? Vai para Armagedon. Só que quando aconteceu o Armagedon, a Rússia já foi destruída nos campos de Israel há 7 anos e pouco atrás. Há 7 anos e pouco, porque o acordo de paz começa com... os 7 anos começa com o acordo de paz. Então o Armagedon ele acontece no final da tribulação. E a Rússia vai ser julgada nos campos de Israel um pouco antes do acordo de paz, no intervalo entre o arrebatamento e o acordo de paz. Então os irmãos podem descansar a cabeça, porque não vai existir esse confronto. Esse confronto entre Rússia e Estados Unidos é um confronto direto que levaria o mundo a uma guerra nuclear. O mundo terminaria por aqui, por esses dias, e então não haveria cumprimento de profecia. E não é assim que a profecia vai se cumprir, não é assim, meus irmãos. Então os irmãos tomem cuidado com esses canais sensacionalistas, porque tem muito sensacionalismo aí para deixar o povo de Deus perturbado.